Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje, como prometido, vou trazer a tier list do Campeonato Brasileiro. É verdade, é uma tier list um pouco atrasada, porque a gente já teve 2 rodadas e no dia que esse vídeo estiver indo ao ar, que vai ser quarta-feira, já vai ter tido o jogo do Flamengo da terceira rodada, por exemplo, que foi hoje, no dia que eu tô gravando isso, na terça-feira, além de outros jogos no próprio dia. Mas eu quis fazer de qualquer jeito, né? Eu acabei perdendo um pouco o timing antes aí do campeonato, mas eu queria fazer. E eu acho que até ter 2 rodadas do campeonato e mais um pouco dos estaduais já completados, né? Dá até um tom melhor para a tier list. Eu consigo fazer a tier list com mais embasamento do que só naquele famoso achismo de contratou não sei quem, ou como vem do ano passado, porque a gente já tem alguns bons exemplos, como por exemplo do Flamengo, que vem do ano passado fortíssimo, mas que o início do ano começou a ratear. E será que isso muda alguma coisa na tier list? Não sei. Vamos ver então a partir de agora. Tá aí na tela a tier list do Brasileirão de 2026 com os 20 times que vão participar dessa edição. Bom, aqui eu estabeleci 4 rankings: disputa de título, briga por Libertadores, meio de tabela e a briga para não cair. E não vai ter um número pré-estabelecido de times em cada uma não, tá? Eu pensei em fazer, no máximo 3 para disputar título, não sei o quê, mas eu acho que não. Para deixar um pouco mais dinâmico, pode ser que tenham vários times brigando por Libertadores e poucos times disputando de fato o título, por exemplo. Ou muito time no meio de tabela e poucos brigando para não cair. Eu vou criando isso de acordo com o passar da tier list. Beleza? Só que uma coisa só que eu queria falar antes é que esse ano teve uma mudança, né, na regra de vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro. Até no passado, você tinha o famoso G4, que dava vaga direta na Libertadores, e aí o famoso G6, mais 2 vaguinhas, que davam vaga na pré-Libertadores. Para esse ano isso mudou. O G4 continua igual, só que o G6 virou o G5, só tem uma vaga de pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque a Copa do Brasil agora dá 2 vagas na Liberta, tanto campeão quanto vice-campeão. Óbvio que ainda pode virar um G7, um G8, porque se alguém ganhar a Libertadores, se tiver finalistas da Copa do Brasil que também estejam no G4, é a mesma regra de ir jogando para frente, né, as vagas do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou considerar para a briga por Liberta um G5. Considerar ali que existe um G5. E no máximo ali um G6 mais um G5, beleza? Dito isso, vamos ao primeiro time. Bom, começamos com o Atlético Mineiro. Tá em ordem alfabética os times aí, espero não ter errado a ordem alfabética, acho que não. Então a gente começa pelo Atlético Mineiro, e tem um início de ano um pouquinho complicado, né? O Atlético, ele já vinha de um ano passado difícil, um ano passado que teve alguns percalços, teve alguns problemas. No final do ano, tava ali numa maré meio de não vai nem volta, teve uma sequência de derrotas complicada na reta final do Campeonato Brasileiro, né? Então não tava um clima muito favorável para o ano de 2026 do Atlético Mineiro. E ainda teve umas questões de não pagar salário, jogador brigando em off, a questão do Hulk, se o Hulk fica, se o Hulk sai, tudo isso gerou uma intertemporada muito turbulenta para o Atlético Mineiro, né? Só que o Hulk ficou, né? Dentre outras coisas, o Hulk ficou. Alguns jogadores saíram, outros chegaram, e o Atlético vem fazendo o início de ano ok. No Campeonato Mineiro, o Atlético não está performando tão bem, e também, considerando o Campeonato Brasileiro desse ano, o Atlético Mineiro não teve uma performance muito interessante até então, né? O Atlético empatou com o Palmeiras, em um jogo que você pode até considerar um jogo bom do Atlético em casa, e depois perdeu para o Bragantino, tem só 1 ponto, não vem fazendo um ano tão legal. Considerando tudo isso, eu acho que o Atlético Mineiro, esse ano, ele não vai brigar para não cair. Não tanto por méritos próprios, mas mais por demérito de outras equipes que ainda vão entrar aqui. Mas eu também não acho que o Atlético briga por Libertadores. O Atlético vai ficar ali no meio de caminho, lutar por uma Copa do Brasil, né, ou ser campeão da Copa do Brasil, isso eu acho que é possível, porque é um mata-mata, uma Copa, e ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha previsão. O outro Atlético que nós temos é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um cenário específico de outros 3 times que vão ter nessa tabela também, né? Ele subiu da Série B e é muito difícil um time da Série B querer qualquer outra coisa no Campeonato Brasileiro no ano seguinte ao que sobe, sem ser permanecer no Campeonato Brasileiro, permanecer na Série A.
O Atlético até jogou bem, né? Assim, considerando 2 rodadas só, o Atlético conseguiu uma vitória contra o Inter e não jogou a segunda partida contra o Corinthians, que foi adiada por causa da Supercopa do Brasil. Então, eu acho que assim, não tem muito como fugir. O Atlético Paranaense, ele vai brigar para não cair. Eu acho que se tiver um ano muito bom, pode até ficar meio de tabela. Mas eu ainda acho que o elenco do Atlético é um elenco para brigar para não cair. E se não cair, vai acabar voltando a ser um time competitivo no Campeonato Brasileiro no curto, médio prazo, porque começa a entrar mais dinheiro, cota de televisão, e isso muda muito o cenário do time. Mas é verdade que é um time com muito mais estrutura do que outros que normalmente sobem da Série B. Então, por causa disso, também pode acabar surpreendendo e ficando no meio da tabela. E tá fazendo um Campeonato Paranaense ok, mas isso não interfere muito os planos do Atlético, até porque ele joga com times bem alternativos, né? Já o Bahia, saindo dos Atléticos e entrando do Bahia, eu acho que esse pode ser o ano do Bahia conseguir algo maior. É meio complicado dizer isso também, porque o Bahia parece que sempre tem o tal do ano que o Bahia vai dar o salto, o ano que o Bahia vai além. E esse ano nunca chega. Todo ano parece que vai ser, mas nunca é. Esse ano tem 4 pontos em 2 jogos no Campeonato Brasileiro. É um time muito forte. Eu, particularmente, acho o time do Bahia muito bom e muito capaz de conseguir grandes coisas, conseguir grandes feitos. Mas é sempre uma incógnita. Eu acho que o Bahia vai brigar por Libertadores de qualquer jeito. Considerando um G5 e os times que vão estar competindo por esse G5, normalmente ali você tem até uns 8 times que de fato estão competindo por essas vagas de Libertadores. E o Bahia vai estar nisso. Tem um fator casa muito poderoso, o Bahia é um dos melhores times jogando em casa, mas ainda é um time muito inconstante. Sofre muito com isso, mesmo tendo um bom elenco e tudo mais. Talvez esse ano seja um ponto de virada. Talvez não. De qualquer forma, briga por Libertadores. O Botafogo, ele é mais complexo, porque na teoria é um time bom, vem de anos interessantes, né? Vem aí do seu grande ano, não no ano passado, mas no ano anterior, só que vive muitos problemas de fora, né, assim, do campo. Tá uma situação muito complicada no quesito financeiro, com essas brigas de SAF do John Textor, o CEO do time saiu recentemente por discordâncias com o John Textor, basicamente. Ele tá tentando manter o controle do Botafogo, porque ele perdeu o controle da holding. É um negócio meio complicado. E aí o Botafogo não paga salário, e tá devendo para Deus e o mundo, e tá no Transferban, e agora há pouco tempo atrás, né, eu acho que saiu do Transferban, porque supostamente o John Textor pagou a tal da dívida, só que para pagar a dívida, ele fez uma outra dívida que pode vir a ser ainda pior. Então é um cenário um pouco complicado. E o Botafogo ainda perdeu o Marlon Freitas também, que era uma referência do elenco. Quase perdeu o Danilo. Vive muita incerteza o Botafogo, muita incerteza. No Campeonato Brasileiro e no Campeonato Carioca, a performance também é inconstante, às vezes joga muito bem, às vezes joga muito mal. É muito difícil saber o que vai acontecer com o Botafogo. Eu, nesse momento, vou colocar o Botafogo como um meio de tabela. Tem potencial de ser uma briga por Libertadores. No final da tier list eu vou fazer um recap, né? E pode ser que mude alguma coisa, mas agora eu acho que o Botafogo é meio de tabela também. O Bragantino tá fazendo um início de brasileiro muito bom, né? O Bragantino tem 2 vitórias em 2 jogos e faz um campeonato paulista excelente também. Mas, como sempre, o Bragantino será meio de tabela. Eu não preciso nem falar muita coisa aqui. É um time que não tem pretensão de fazer nada mais do que isso. Já teve até, né? Já foi pra Libertadores e tal, já disputou o título, supostamente, há um tempo atrás. Só que é um time que não tem a pretensão de disputar o título e nem de ir pra Libertadores. Se não der, tudo bem. E o elenco é ok, e valeu. E tem muito mais uma questão de desenvolver jogadores do que qualquer coisa. O Bragantino é um meio de tabela clássico. E a Chapecoense também não tem muito tempo para perder aqui. A Chapecoense vai brigar para não cair e talvez seja um dos times mais fracos aí, eu considero. Já posso até adiantar, né, já vou até puxar aqui. Eu considero a Chapecoense e o Remo os times mais fracos desse campeonato. Subiram da Série B. O Remo há muito tempo não jogava a Série A, a Chapecoense há algum tempo também não frequentava direito a Série A. E são times muito mais fracos até do que o Atlético Paranaense, na minha visão. É verdade que, de novo, a Chapecoense tem 4 pontos em 2 jogos. O Remo tem só 1 ponto em 2 jogos. Então, assim, mas mesmo considerando tudo isso, como é que começou o campeonato? No longo prazo, cara, no longo prazo não vai dar. O Remo ainda tem um problema logístico muito grande.
de ter que sair lá de Belém para fazer jogos, principalmente na região sul e sudeste, porque quase todos os times do Campeonato Brasileiro estão na região sul e sudeste. Então isso é um problema logístico grande que afeta sim. São horas de voo para ir, horas de voo para voltar. A estrutura da Chapecoense e do Remo não são comparáveis às dos maiores times do Brasil. É verdade que tem alguns times do Brasil também que a estrutura é uma desgraça. Mas ainda assim, o elenco é um elenco para tentar se sustentar. Não tem muito para onde fugir. Os dois times vão brigar para não cair. O Corinthians é um time que, se eu tivesse feito essa tier list antes do início da temporada, ele provavelmente estaria ali no meio de tabela. Só que o início de ano do Corinthians é muito animador. Né? O Corinthians vem fazendo boas partidas, foi campeão da Supercopa do Brasil jogando bem contra o Flamengo, e vem fazendo um campeonato brasileiro que é muito difícil de avaliar, porque, beleza, perdeu para o Bahia de 2-1 primeiro, mas não jogou nem o segundo jogo, então só tem um jogo para ser considerado. O Campeonato Paulista do Corinthians é decente, né? Tá fazendo um campeonato ok, e tá numa boa toada, né? Depois de ser campeão da Copa do Brasil, de ser campeão da Supercopa do Brasil, tá num clima bom o Corinthians, tá? As coisas estão funcionando bem, e eu acho que esse ano o Corinthians briga por Libertadores. Considero disputa de título demais, tá? Não sei se o Corinthians vai ter profundidade de elenco suficiente para disputar o título. Até porque, obviamente, né? Eu não desejo isso para ninguém, mas, poxa, tem times que com uma, duas lesões musculares, coisa pequena, o time meio que acaba. E eu acho que o Corinthians, ele é um pouco assim, né? Você tem jogadores muito importantes, mas se o Yuri Alberto se machucar, se o Memphis se machucar, o time perde muito poderio ofensivo, né? Então é complicado de avaliar ao longo prazo. De qualquer forma, acho que o Corinthians vai ter um pouco mais de estabilidade esse ano para brigar por Libertadores. Só que também a qualquer momento sai uma notícia aí de que alguém foi preso na diretoria do Corinthians e vai tudo pelos ares, né? Não tô pagando salário e tudo mais. Isso aí é padrão Corinthians. Ainda assim, considero que briga por Libertadores. O Curitiba vai entrar no mesmo lugar que o Atlético Paranaense. Eu acho que o Curitiba é melhor do que o Atlético Paranaense, tá? O time e o que foi montado para esse ano. Só que ainda assim, o Campeonato Brasileiro ele é muito cruel. Ele é muito cruel. E, poxa, subir da Série B é difícil, o elenco é um nível abaixo. Acho que o Curitiba vai fazer bons jogos, tá? Tanto o Remo, em casa principalmente, o Curitiba, o Atlético Paranaense, a Chapecoense talvez menos. Mas eles vão fazer bons jogos, eles vão vencer de times grandes, de times candidatos a título, de times que vão ir para a Libertadores, porque são times competentes. Mas considerando o resto de quem tá aqui, não tem jeito. Vai brigar para não cair, porque caem 4 times no Campeonato Brasileiro. E dos que sobraram, difícil avaliar alguém aqui, tirando um ou outro, que também possa estar brigando para cair. O Cruzeiro, eu acho que não tem tanto debate assim, vai disputar o título. O início de ano do Cruzeiro não é bom, não é legal. A chegada do Tite não parece que ornou direito, né, no time. Vem fazendo um campeonato mineiro mais ou menos, vem fazendo um campeonato brasileiro duvidoso e muita pressão. O Cruzeiro já tá com muita pressão. Mesmo com a chegada do Gerson, ele parece que ainda não conseguiu se encaixar bem nesse time. O Caio Jorge tá jogando mal, pelo menos pior do que vinha jogando no final do ano passado. O Cruzeiro tá talvez cansado, né? Talvez voltando a pegar um ritmo ainda, e o Tite não encontrou o caminho das pedras. Ele vai conseguir encontrar o caminho das pedras? Eu não sei. O Tite pode muito bem perder o emprego daqui a 1, 2 semanas, ou então ficar até o fim da temporada. Mas querendo ou não, esse elenco do Cruzeiro é muito forte, é muito poderoso. E no longo prazo, é muito difícil não enxergar o Cruzeiro disputando o título. Ele vai disputar de fato o título? Talvez não. Talvez ele só fique com uma vaga de Libertadores, como foi esse ano. Né? Esse ano passado, 2025, o Cruzeiro estava na disputa do título. Mas a Vera, de verdade, não estava, sabe? Tipo, ele estava, mas não estava. Não era nenhuma pretensão do Cruzeiro na reta final ser campeão, porque era muito difícil. Só que a vaga de Libertadores direta foi garantida com extrema facilidade. Isso para mim é o mínimo que o Cruzeiro tem que fazer esse ano de novo. O Cruzeiro tem que ir para Libertadores direto, tem que ter um G4 tranquilo. E, quem sabe, dar esse passo além para ser campeão. Se Flamengo e Palmeiras derem brecha, já adiantando, pode ser que o Cruzeiro seja essa terceira força que venha beliscar o campeonato. Também sem muitas delongas, eu já vou até colocar aqui, né? O Flamengo e o Palmeiras
porque são os times mais importantes do Campeonato Brasileiro, esse ano também. Não tem nenhum motivo para achar o contrário. Contratações fortíssimas, o Palmeiras traz Marlon Freitas, acabou de anunciar o John Arias, o Flamengo trouxe o Lucas Paquetá, na maior contratação da história do futebol brasileiro. São times que estão investindo muito dinheiro, tem muita estrutura, tem técnicos excelentes com Felipe Luiz e Abel Ferreira, tem muita profundidade, tem elenco, tem tudo. Né? São dois times que têm tudo para serem campeões. Obviamente, só um ganha. Só um ganha. E o início de ano está um pouco atribulado, mais para o Flamengo do que para o Palmeiras. O Palmeiras faz um Campeonato Paulista mais ou menos, também decente, mas sem muito uau e tal. Faz um Campeonato Brasileiro também, ok, empatou o primeiro jogo, depois venceu um jogo muito fácil contra o Vitória. Então não tem muito o que dizer, mas tá tranquilo, o Palmeiras tá normal. O Flamengo tá um pouco pior, né? Porque teve que mudar um pouco a programação do time, que era jogar o Campeonato Estadual com o Sub-20, mas a Sub-20 jogou muito mal, e os titulares tiveram que voltar antes, e não estavam preparados fisicamente para isso, e o Flamengo só conseguiu se classificar para as quartas de final do Carioca na última rodada, tendo que esperar resultado de jogo no Madureira e do Nova Iguaçu. Então, assim, né, não é exatamente o normal para o Flamengo. Fez um início até agora de Campeonato Brasileiro também meio complicado, perde para o São Paulo, empata com o Inter em 2 jogos ruins, perde a Supercopa do Brasil para o Corinthians também jogando mal, então tá um pouco pressionado. O jogo contra o Vitória, que ainda não aconteceu, eu tô gravando esse jogo bem antes, né, do jogo do Vitória, mas é no mesmo dia, na terça-feira, é um jogo muito importante. Se o Flamengo não ganha do Vitória hoje, e não é tão simples assim ganhar do Vitória lá, né, pode criar-se um clima de crise aí, pode se criar um clima de tensão e crise, porque aí você só tem um ponto em 3 partidas e isso é muito pouco. Mas também se o Flamengo vem hoje e ganha do Vitória, aí tudo fica meio normal. Beleza, perdeu a Supercopa do Brasil, é chato, ok. Só que vai ter 4 pontos ali no Campeonato Brasileiro, tá de volta na jogada, tá nas quartas de final do Carioca, então é, não dá pra falar também que tá um negócio tenebroso. Não tá legal. Mas de qualquer jeito, o Flamengo vai disputar o título e vai estar cabeça a cabeça com seja lá quem for lá no final da temporada. A mesma coisa para o Palmeiras. E aí talvez tenha outros times, como por exemplo o Cruzeiro. O Fluminense é um time interessante, porque parece que também é aquele time que é meio porteiro, né? Nunca tá tão bom a ponto de ser o campeão do Brasileirão, só que também nunca tá tão ruim a ponto de ficar lá para baixo e meu Deus, vou cair. O Fluminense é quase um porteiro da Libertadores. É meio que a mesma situação do Bahia, quase. São dois times que são meio porteiros ali da Libertadores. E eu acho que esse ano vai ser a mesma coisa. Eu não consigo enxergar esse Fluminense sendo campeão do Campeonato Brasileiro, tá? Ou disputando o título de verdade. Só que eu acho o time bom. Eu acho o time do Fluminense bom. Eu acho que o Zubeldia vem fazendo um bom trabalho. Talvez hoje, no dia de hoje, seja o melhor time carioca em atuação. Melhor do que o Flamengo, considerando o futebol jogado, hoje, no dia 10 de fevereiro. E isso já é muita coisa, cara, porque obviamente o Fluminense não tem tanto elenco, mas tem peças interessantes e tem principalmente um coletivo que funciona muito bem. Para o Brasileirão, isso é o suficiente para você ficar ali perto de um G8. Duvido que o Fluminense fique fora disso. Vai brigar por Libertadores certamente. O Grêmio Inter, né? A nossa dupla Grenal agora, vem do ano passado muito, muito ruim. O Inter, principalmente, né? Quase foi rebaixado, um negócio trágico pro Internacional, ainda mais considerando o investimento. O Grêmio menos, porque o Grêmio tinha menos investimento de fato e acabou fazendo um fim de ano bem melhor do que o esperado. Teve ali uma reviravolta, um início de ano ruim, final de ano bom. Para esse ano, teve uma mudança um pouco. A maior parte das pessoas está colocando o Grêmio como mais favorito às coisas do que o Inter, porque investiu, porque tem, por exemplo, Carlos Vinícius, que é um atacante excelente, você tem o Arthur, você tem peças interessantes. E é um coletivo que está funcionando melhor do que o coletivo do Inter, que não mudou muita coisa assim para você considerar que vai estar a grande reviravolta. Dito isso, considerando que a gente já tem aí 6 times brigando por Libertadores, porque você tem 3 do título e 3 da briga por Libertadores, então você já tem um G6. Eu colocaria mais 2 times aí para brigar por Libertadores, né, para estar nesse G8. Então, dada essa situação, eu vou colocar o Grêmio brigando por Libertadores, porque eu acho que ele tem mais foco no Campeonato Brasileiro e foco nessa briga pela Libertadores. E o Inter, cara, sendo sincero, eu acho que o Inter vai ficar no meio de tabela. Meio parecido com a situação do Botafogo. É um time que tem total capacidade de vencer jogos difíceis, como por exemplo, empatou com o Flamengo e poderia muito bem ter ganhado aquele jogo.
Então tem capacidade de vencer jogos difíceis, mas também eu consigo enxergar muito o Inter perdendo jogos idiotas, perdendo muito ponto de bobeira, e eu enxergo menos isso do Grêmio. Só por isso eu coloco ali o Grêmio brigando por Libertadores e o Inter no meio de tabela. O Mirassol é aquela coisa, né? No mundo normal, o Mirassol briga para não cair. Mas o ano passado no Mirassol foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Então você fica, pô, então obviamente não vai cair. Dito isso, o Mirassol trocou basicamente o time inteiro, né? Sei lá, saíram 10, 15 jogadores do time e chegaram outros 10, 15. Que já é um ponto aí de problema. Só que o técnico ficou, que é positivo. O Mirassol vem fazendo um ano ok no Campeonato Paulista, mas está em 11º, tem 8 pontos em 7 jogos. A performance do Mirassol não é tão dominante assim no Campeonato Paulista. Talvez um sinal do que pode vir esse ano. Com um calendário cheio, o Mirassol vai jogar a Copa do Brasil, o Mirassol vai jogar Libertadores, que envolve viagem internacional, uma coisa que o Mirassol nunca fez. É um pouco caótico o ano do Mirassol. O foco, na minha opinião, tem que ser não cair para o Mirassol. Só que eu acho que é um time que, dadas as circunstâncias, já tem 4 pontos, por exemplo, né, em 2 jogos, vai somar pontos e não vai brigar para não cair. Mas esse ano o Mirassol é meio de tabela. Se vacilar, pode brigar para não cair. Principalmente considerando a carga de jogos. Mas se jogar tranquilo, se jogar normal, vai ficar ali no meio de tabela. Não acho que vai fazer muito mais do que isso, não. Agora, o Santos. O Santos tem que ficar bem atento, cara. O Santos tem que ficar bem atento. Tem um ponto, né, em 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Só que mais do que isso, o Santos ele vem mal no Campeonato Paulista, né? Ele também tem 9 pontos em 7 jogos, ganhou 2 vezes só, empatou 3, perdeu 2, não tá jogando bem, né? O Neymar tá fora ainda, o Neymar não voltou da cirurgia que fez e ainda vai demorar aí acho que pelo menos 2 meses para voltar. O Gabigol não é esse salvador da pátria, ele é um bom jogador que vai ganhar jogos pro Santos, só que ele não veio para salvar o Santos, não. E o elenco tem peças ok, você tem peças interessantes e um coletivo que não funciona direito. É uma situação difícil, muito difícil a situação do Santos. E eu acho que, assim, é, é muita ingenuidade achar que pode acontecer algo muito diferente do que aconteceu no ano passado com o Santos, né, no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, esse ano o Santos vai brigar de novo para não cair. Eu acho que é um time que tem pouca chance de cair. Pouca chance. Assim como no ano passado, o Santos teve pouca chance. Mas chegou num momento do campeonato que estava em desespero. Então tem que se atentar. Porque, de novo, esse ano o Santos está nessa situação. Nada mudou suficientemente para eu dizer outra coisa. Por isso, briga para não cair. Mas eu não acredito que vai cair, não. O São Paulo é. Cara, o São Paulo é um outro time muito difícil, porque. De avaliar, né? Porque assim, vence do Flamengo no Campeonato Brasileiro, uhul, caraca e tal. Campeonato Paulista do São Paulo é bem mais ou menos, tá disputando ainda a vaga no G8, considerando que a gente tem aí mais uma rodada só, né? Deve se classificar porque vai pegar a Ponte Preta já rebaixada e tudo mais, só que assim, é um início de ano complicado, muita coisa extracampo pesando demais para o São Paulo. Troca de presidência, né? Que ia sofrer impeachment, mas aí pediu arrego, saiu do cargo. Situação de bastidor complexa, jogador pedindo para a torcida vir junto, tendo que contratar o Rafinha para dar um gás ali nos vestiários. É complicado. A situação do São Paulo é difícil, mas o elenco não é péssimo. Eu não acho o elenco de São Paulo péssimo. E eu acredito que o São Paulo vai acabar reagindo, tá? Talvez seja um pouco essa questão da camisa, o São Paulo nunca caiu e tal. Mas eu coloco o São Paulo no meio de tabela. É numa situação um pouco parecida com a do Santos, tá? O São Paulo e o Santos estão quase no mesmo patamar para mim pra esse ano no Campeonato Brasileiro. Só que talvez o São Paulo tenha mais de onde tirar. O Santos, putz, sei lá, cara, eu sinto o Santos um time muito atrasado. O São Paulo também é um time muito atrasado, é um clube muito atrasado. Mas talvez o ano passado também
esteja entrando um pouco na minha cabeça. Então eu acho que o Santos vai brigar para não cair. E o São Paulo, se não se atentar, também briga para não cair, tá? Também vai brigar para não cair, se não se atentar. Mas eu acho que vai acabar ficando no meio de tabela. Eu já vou adiantar o Vitória, né? O Vitória briga para não cair, não acho que seja algo muito complexo também de avaliar. É um time frágil, bem frágil, e que ano passado já correu seríssimo risco de cair, e esse ano será mais ou menos a mesma coisa. Sua principal fortaleza é jogar em casa, né? E tentar ganhar pontos o máximo possível. 45 pontos é a meta do Vitória esse ano. E para fechar, a gente tem o Vasco, que é outro time um pouco complicado, né? Porque vem fazendo contratações interessantes, e o time parece que melhorou. Só que é um time do Diniz, né? E o time do Diniz pode ganhar de 4-0 um jogo, e meu Deus do céu, e também pode perder de 5 próximo e terra arrasada. Difícil de avaliar. Fez um campeonato carioca mais ou menos, mas tá classificado. Faz um início de campeonato brasileiro um pouco duvidoso, porque perdeu pro Mirassol e empatou com a Chapecoense, que é um time que você não pode perder ponto, né? Principalmente jogando em casa. O jogo foi em São Januário e tudo mais. Que é um pouco sinal de como deve ser o ano do Vasco, um ano de muita inconstância, cara. Que qualquer vacilo também você vai rodar. Então, considerando isso, o Vasco, para mim, é meio de tabela, com algum risco aí de brigar para não cair também. Considerando isso aqui, tá feita a tier list e eu vou só mexer um pouquinho, né? Porque eu acho que tem aqui algumas coisas que a gente pode mexer. Eu acho que a briga para não cair tá ok, meio de tabela tá ok, só que a gente precisa subir um time pra briga por Libertadores. E eu acho que, assim, considerando o cenário completo das coisas, ou vai ser o Inter ou vai ser o Botafogo. Como são dois times muito confusos, talvez gramado sintético e a maior capacidade de investimento do Botafogo, se ajeitar as coisas, possa fazer com que ele fique na briga por Libertadores. Mas considerando esses times, o Botafogo de fato é o time que ficaria por último na briga por Libertadores, considerando G5 e G6. Bom, dito isso, tá entregue a tier list. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, tá? Não acho que no final do ano a gente vai ter uma surpresa muito grande. Teve o Mirassol ano passado. Não consigo enxergar um time fazendo isso esse ano. Mas, ainda assim, todavia, entretanto, é bem capaz que aconteça, né? Só que essa é a minha tier list para o ano de 2026. No final do ano, eu vou fazer um vídeo analisando a minha tier list e vendo as atrocidades que eu cometi. Mas eu acho até que vai ficar bem razoável, viu? E com isso o vídeo fica por aqui. Agradeço os views de todos. Sexta-feira estamos de volta com análise de 2 partidas aí do Campeonato Brasileiro que vamos ter nesse meio de semana. E semana que vem estamos de volta de novo, segunda, quarta e sexta, mantendo o nosso cronograma. Agradeço muito os views de todos, a gente está tendo uma performance bem legal no canal aí nessa volta esse ano. Agradeço muito mesmo, compartilhem, deixem seu like, contem aí para todo mundo, para esse canal sempre estar crescendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.